Glória a Deus, aleluia. Eu não sei vocês, mas eu estava com muita expectativa para nós nos reunirmos aqui hoje. E já faz mais de um mês que o Senhor vem falando comigo acerca dessa palavra. E nós que ministramos somos os primeiros a aprender, somos os primeiros a ser corrigidos por Deus, a ser ensinados, para que nós possamos passar isso para a igreja. Então, eu creio que essa palavra ela realmente veio do Senhor para os nossos corações nessa noite. Então, vocês viram que a gente colocou ali no banner de divulgação como ser uma mulher biblicamente relevante. E por que é importante nós falarmos acerca disso? Porque hoje as mulheres elas sofrem muitas pressões de todos os lados. Tanto da pressão que é exercida por ela mesma, às vezes no sentido de uma cobrança, como também uma pressão social, de que a mulher seja aquilo que todo mundo espera que ela seja, que ela dê conta de tudo aquilo que é imposto para ela que ela deve dar conta. E, na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor ele nunca colocou e nunca colocaria um jugo sobre nós que nos faria ficar cansadas, fadigadas, destruídas e desanimadas. Pelo contrário, na palavra de Deus, a palavra do Senhor ela nos encoraja e nós vemos que, para Deus, nós não somos importantes pelo que nós fazemos, como é aí no mundo fora. No mundo fora, nós somos importantes por aquilo que nós podemos produzir, por aquilo que nós podemos fazer. A partir do momento em que a gente não produz, em que a gente não faz, muitas vezes a gente perde o nosso valor. Mas para Deus é justamente o inverso. Então, que nós possamos, com o nosso coração aberto, receber essa palavra que hoje o Senhor ele traz para nós, porque eu creio que o Senhor ele quer resgatar a identidade feminina à luz da sua palavra. Amém? Mas antes de começar, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós nos sujeitamos ao Senhor nessa noite. Que seja feita a sua vontade, que o Senhor fale da forma como o Senhor desejar. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, que seja a direção do Teu Espírito Santo naquilo que for ser falado, naquilo que for ser ministrado, e que o nosso coração possa estar aberto para que Deus trabalhe em nós nessa noite. Assim nós oramos e louvamos e engrandecemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Então, como eu disse, quando nós pensamos nesse paralelo do que nós precisamos fazer para ser relevantes ou importantes, de acordo com os padrões estabelecidos pelo mundo, nós percebemos que, na maior parte das vezes, isso sempre está associado àquilo que nós podemos fazer, àquilo que nós podemos realizar. Seja no campo pessoal, seja no campo profissional, mas a palavra ela nos mostra que Deus ele nos enxerga de uma maneira diferente. Nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos produzir nada para que o Senhor ele nos ame e para que Ele olhe para nós e Ele veja valor em nós. Olha o que diz lá em Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então veja, aqui a palavra em Efésios está dizendo que antes do mundo ser criado, antes de tudo aquilo que nós conhecermos existir, passar a existir, a nossa identidade em Deus, ela já tinha sido determinada. E aqui diz que Deus nos amou. Então, se Deus ele demonstrou o seu amor por nós antes mesmo de nós nascermos, antes de nós fazermos qualquer coisa para nos tornarmos amáveis para Ele, nós entendemos que o nosso valor em Deus não está naquilo que nós podemos fazer. Amém? E a verdade é que o mundo ele sempre subjugou as mulheres. E muitas vezes a nossa identidade como mulheres de Deus, nesse meio caminho, é perdida. Nós vemos que ali no Éden, quando a mulher ela foi criada, Deus estabeleceu a função dela como aquela que é auxiliadora. E quando nós olhamos para muitas mulheres da Bíblia,
mulheres que foram corajosas, que fizeram a diferença na sua geração, mulheres como Esther, como Ruth, como Débora, como Sara, como Ana, enfim, nós podemos citar muitas delas. Às vezes, quando nós olhamos para essas mulheres e vemos os grandes feitos que elas realizaram, às vezes a gente se compara e a gente pensa, poxa vida, né, quem sou eu nessa fila do pão? E às vezes a gente acha que Deus nos vê com menos valor do que a essas. E no contexto atual é da mesma forma. Às vezes até dentro da igreja, às vezes nós olhamos pessoas pregando, pessoas ministrando, missionários e fazendo e acontecendo, e nós pensamos, às vezes talvez por um momento, que Deus escuta mais essas pessoas do que a nós. E na verdade, o valor que o Senhor ele enxerga em nós não está atrelado àquilo que nós desempenhamos. Vejam, no ano da pandemia as igrejas fecharam. Então, o trabalho eclesiástico, o trabalho de dentro da igreja, parou. E o que aconteceu com muitas pessoas? Desviaram. Por quê? Elas não enxergaram o que elas eram em Deus, além do trabalho delas para a igreja. E isso a gente pode extrapolar para outras áreas da nossa vida. Será que nós conseguimos enxergar o nosso valor, além do nosso trabalho, seja dentro de casa, seja fora de casa? Naquilo que nós podemos fazer de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas habilidades. Muitas vezes nós não percebemos que nem nós enxergamos valor em nós, além daquilo que nós podemos realizar, além daquilo que nós podemos fazer. E além dessas mulheres que são citadas na Bíblia, que foram mulheres que realizaram grandes feitos, nós vemos que há mulheres também na Bíblia pouco faladas e pouco citadas, e eu vou aqui falar de algumas delas, que até então, eu aplicando esse estudo, eu nunca tinha ouvido falar dessas mulheres, e eu sou cristã, gente, desde que eu era criancinha, então faz muito tempo. E eu nunca escutei ninguém pregar a respeito dessas mulheres, porque pode parecer que o que elas fizeram não foi tão relevante para ser citado, mas aos olhos do Senhor, diante de Deus, foi sim. E diante do Senhor, elas têm um memorial em Deus. E às vezes a gente se compara a essas pessoas e deixa de entender que o Senhor, Ele se agrada de nós, não pelo serviço que nós prestamos para Ele, mas quando nós aceitamos a vontade dEle na nossa vida, quando nós ouvimos a direção dEle, quando nós decidimos ser humildes e obedientes à voz do Senhor. Então, se trata muito mais de um posicionamento do nosso coração do que uma obra que a gente pode realizar. Amém? E como eu disse, o cenário de hoje, qual que é o cenário que nós vemos hoje, que nós, mulheres, estamos inseridas? É um cenário de pressão cultural e social por todos os lados, né? A mulher ela é cobrada de ter desempenho tanto profissional, de repente, ali, ela é cobrada de ter que estudar, de ter que trabalhar, de ter que cuidar dos filhos, da casa, de ter que cuidar dela mesma. E hoje em dia, o quanto mais produtivo uma pessoa é, mais ela é elogiada. E, às vezes, esse excesso de produtividade está resultando em uma pessoa que chega até a ficar doente, ou entra num burnout, entra num estágio de estresse extremo, porque quis abraçar o mundo para corresponder às expectativas dos outros, mas a verdade é que nós somos seres limitados. E com as mulheres não seria diferente, nós também temos as nossas limitações. No entanto, muitas vezes, para nós correspondermos às expectativas das pessoas a nosso respeito, e as expectativas que às vezes nós mesmas criamos, nós vamos abraçando essa ideia que o mundo tem, que a mulher ela tem que se sobressair em tudo, que ela tem que ser completamente independente, ela tem que ser dona de si mesma, ela tem que se realizar com as suas conquistas pessoais, ela tem que focar unicamente no seu bem-estar e no seu sucesso. Eu não estou dizendo que nós não podemos dedicar tempo para estudar, para nos aperfeiçoar, para ter um tempo de desenvolvimento pessoal, até mesmo cuidar de nós, da nossa aparência. Mas existe uma diferença entre uma questão de autocuidado e desenvolvimento e quando nós tornamos nós mesmas o centro das nossas vidas.
E aí nós negligenciamos muitas vezes Deus, negligenciamos a família, negligenciamos tudo, em nome de uma independência, em nome de uma realização que muitas vezes não é aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Então, aqui não estou dizendo que nós não devemos estudar, trabalhar, cuidar da nossa família, da nossa casa, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência, né? Nós não precisamos andar aí também descabeladas por aí. Mas essa questão da aparência, as mulheres elas têm uma pressão muito grande em relação a isso. Principalmente porque tem um padrão de beleza que nós vemos em revistas e TVs, e muitas vezes a gente fica tão focado em olhar a rede social e se comparar com essas pessoas de rede social, e nós tentamos, de alguma forma, nos equiparar a essas mulheres que são extremamente magras, o cabelo perfeito, a pele perfeita. O dia delas parece que tem 48 horas, elas conseguem fazer tudo o que precisa ser feito, só a gente olha para nós, nós não damos conta, a gente olha muitas vezes para nós, a gente não tem tempo às vezes de fazer uma sobrancelha, quem é mãe ainda de criança pequena sabe disso, a gente mal tem tempo de fazer o básico da vida, e às vezes a gente se compara para essas pessoas que a gente acha que estão fazendo tudo, e na realidade, às vezes, a verdade ali por trás daquilo nem é aquilo que nós pensamos que é, mas é um estereótipo que é criado e que nós nos iludimos que temos que ir atrás daquele estereótipo, porque aquela realidade é a realidade para nós. E ao longo disso, as mulheres de Deus, a mulher cristã, ela também perdeu parte da sua identidade dada por Deus, porque permite muitas vezes que essas pressões ditem a vida dela, ditem as prioridades da vida dela, ditem a maneira como ela trabalha, a maneira como ela cuida da sua família, cuida de si mesma. E o Senhor, Ele quer nos trazer direção nessa noite, amém? Nós sabemos que quando Deus Ele criou a mulher, Ele tirou a mulher, Ele criou a mulher tirando a costela de Adão, nós conhecemos essa história. E a gente fala que a costela, ela está em que lado do corpo, gente? No lado. Então, a gente sempre fala isso, né, para as mulheres. A mulher, ela é aquela que vai estar ao lado do homem, não é aquela que é subjugada, que é humilhada, que está atrás, nem à frente, mas é para estar do lado. Mas muitas vezes, de acordo com a própria lógica do mundo, como que nós estamos agindo? Não como costela, mas como pescoço. O pescoço, ele quer governar o quê? O que a cabeça faz. Então, nós entendemos ali que o homem ele tem uma responsabilidade diante de Deus pelo lar, pela família, pela esposa e pelos filhos, que é dada pelo Senhor e que não é dada à mulher. A mulher tem o seu papel, mas muitas vezes a mulher ela quer governar a cabeça, ela quer ser pescoço e ela quer determinar como tudo deve ser. E nessa corrida em que nós tentamos, de todas as formas, atingir o padrão do mundo, muitas vezes o que acontece com a gente? Nós adoecemos, nós nos frustramos, porque não conseguimos atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos. E muitas vezes a gente percebe que até esses objetivos e sonhos foram construídos até por outras pessoas na nossa vida e não naquilo que realmente importa para nós. E quando nós olhamos Jesus, quando Jesus ele veio, ele encarnou e ele iniciou o seu ministério na terra, nós vemos que Jesus ele sempre deu importância para as mulheres. E naquele cenário daquela época, em que as mulheres elas eram consideradas pessoas, figuras de pouca importância, de segunda classe, ele vem e ele restaura a dignidade das mulheres, incluindo elas no seu ministério, porque muitas mulheres eram discípulas ali de Cristo, participavam do ministério de Jesus de inúmeras formas, inclusive algumas ajudavam financeiramente, ajudavam com as suas posses, a sustentar o ministério de Jesus. E em muitos dos ensinamentos de Cristo, em parábolas, ele também faz parábolas usando mulheres. E nessa época, nesse contexto em que a mulher ela era muito subjugada, ela era muito desvalorizada, e ela não era considerada uma testemunha confiável
para atestar nada, a mulher não era vista como uma figura que merecia respeito e relevância. Nesse contexto, a gente vê que Jesus, após morrer e ressuscitar, quem foram as primeiras pessoas que testificaram e testemunharam a ressurreição de Jesus? Foram as mulheres. Eram as mulheres que foram as primeiras a ver Jesus. Então, Jesus sempre deu importância para as mulheres. Nessa mesma época, os líderes religiosos, eles costumavam dizer que era melhor queimar a lei de Deus, a Torá, do que entregar para que uma mulher pudesse ler. E aí vem Jesus nos seus sermões, nos seus ensinamentos, e traz a igualdade ali, permite que as mulheres também participem e escutem as palavras dele. De igual modo, as mulheres também eram proibidas de falar em público com homens. Elas não podiam, em público, na rua, falar com um homem. Na verdade, até dentro de casa, elas também eram proibidas de falar, a não ser que elas tivessem permissão, né, da figura masculina ali. E aí a gente vê que o maior diálogo que Jesus teve com alguém, em todo o tempo dele na terra, foi com uma mulher, a mulher samaritana. E então nós vemos que o Senhor, ele sempre trouxe essa pauta, dando a ela a importância que ela merecia, justamente por saber o contexto que as mulheres da época se encontravam. E quando nós vemos ali, após a ascensão de Cristo, as cartas de Paulo, as igrejas, nós vemos que também muitas mulheres são citadas nas cartas do apóstolo Paulo como agentes, propagadoras do evangelho também, não só os homens, as mulheres, elas participavam ali das comunidades. Inclusive, as primeiras igrejas começaram dentro de casas, onde as mulheres, elas exerciam a hospitalidade, onde as mulheres abriam as suas casas, para que ali fosse um ponto de pregação, para que ali fosse um ponto em que o evangelho do Senhor Jesus fosse pregado. E muitas dessas mulheres, elas foram citadas nas cartas de Paulo. A gente tem ali a Priscila, né, a esposa de Áquila, outras como Evódia, Sintique, Trifena e Trifosa. Nomes muito lindos para a gente dar para as nossas filhas, hein? Gêmeas, Trifena e Trifosa. Coisa mais linda. Febe também, eu quero falar um pouco hoje sobre Febe. Eu não sei se vocês alguma vez já escutaram falar dessas mulheres, eu nunca tinha escutado, mas foram mulheres que tiveram uma participação na propagação do evangelho. E como eu falei, muitas delas, inclusive, sustentavam o ministério ali com os seus bens, com as suas posses. Então, eu quero trazer dois exemplos aqui dessas mulheres que eram mulheres anônimas, que foram mulheres que ninguém deu honras e créditos a elas pelos que elas fizeram, mas eu tenho certeza que aquilo que elas entregaram do seu serviço em amor ao Senhor, elas receberam de Deus uma recompensa eterna, que vale muito mais do que reconhecimento humano, que vale muito mais do que elogios, que vale muito mais do que um lugar de honra, porque aquilo que vem de Deus é certamente muito superior a tudo que os homens podem fazer por nós. Amém? E a primeira mulher é Febe. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 16. A carta aos Romanos, ela faz menção de Febe. Na saudação, ali do capítulo 16, e o apóstolo Paulo, ele cita outras mulheres também, que haviam sido e estavam sendo importantes na pregação do evangelho, no trabalho com as comunidades, né, com as primeiras comunidades cristãs. Então, vamos ler aqui, Romanos 16, do verso 1 e 2. Que diz assim, apóstolo Paulo falando: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que vocês
em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, não é à toa essa saudação e essa menção do apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos, citando essa mulher, que era uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, uma mulher que tinha dedicado a sua vida a pregar o Evangelho, e o trabalho dela estava sendo mencionado por Paulo, e quando ele menciona Febe, ele usa no grego a palavra diáconon, que traduzido pode ser traduzido como diaconisa ou como serva, né? Aquela que servia. E ele também a cita como alguém que era ajudadora e protetora, inclusive dele. Então, nós sabemos que nesse contexto da igreja primitiva, onde tinha muita perseguição aos cristãos, talvez ela, por ter ali recursos, conseguia esconder e proteger algumas pessoas para que não fossem presas e executadas. Então, e ajudando ali com os seus bens nisso. E alguns estudiosos, inclusive, acreditam, porque ela estava indo ali da região da Cencreia, próximo de Corinto, para Roma. E alguns estudiosos dizem que essa carta que Paulo escreveu aos romanos, à igreja de Roma, ela foi redigida por um escrivão e ela foi entregue a Febe, para que Febe levasse essa carta da onde ela estava até a igreja de Roma. Então, veja a responsabilidade. E nós sabemos que o livro de Romanos, ele tem um peso teológico muito grande, os ensinamentos que são passados através dessa carta, eles foram muito importantes para a igreja e são até hoje. Então, a responsabilidade que ela teve foi muito grande, e esse serviço que ela fez ao Senhor, ela fez com todo o seu coração. Então, nós olhamos para uma mulher que tinha muitas virtudes, era uma mulher que vivia para servir, era uma mulher que praticava hospitalidade, que procurava viver em benefício dos outros ao invés de benefício próprio, e usava os seus recursos para a glória de Deus. E entendendo que por ela ser uma mulher ali, de repente, da nobreza, que tinha posses, ela abriu mão de uma vida de luxo para ela mesma, centrada em si mesma, para servir uma comunidade, para abraçar uma causa, para viver realmente por Cristo. Então, é uma mulher em quem nós realmente podemos nos inspirar. Não é uma mulher que é citada, que é falada. Provavelmente, na sua época também, ela não teve o reconhecimento que o seu trabalho no Senhor talvez pudesse merecer, mas, com certeza, tudo aquilo que ela fez para o Senhor resultou em uma recompensa eterna para ela. Não foi em vão o seu serviço. E o outro exemplo que eu quero dar, de mulheres também pouco citadas na Bíblia, que talvez vocês nunca tenham escutado, são as filhas de Zelofiade. Eram 5 filhas. Se vocês quiserem abrir lá em Números, no capítulo 27, do verso 1 ao 8. Zelofiade, ele era um descendente da tribo de Manassés. Ele fez parte daqueles que estavam, daquela geração que estava peregrinando no deserto com Moisés, esperando entrar na terra prometida, e que, na verdade, acabou não entrando, acabou morrendo no deserto, por sua incredulidade, porque não creu na promessa de Deus, e ele não teve filhos homens, ele teve 5 filhas. E o que acontece? Naquela época, a lei, ela fazia com que um homem, ao morrer, as suas posses, as suas terras, elas fossem passadas para os seus filhos homens. Mas quando eram filhas mulheres, não tinha nenhuma lei para que as posses permanecessem no nome da família e que o nome daquela pessoa também fosse perpetuado. E aí, em vista dessa realidade, essas 5 filhas foram falar com Moisés. Vamos ler aqui. Aproximaram-se as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés,
pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Outros nomes maravilhosos para nós darmos para as nossas filhas, hein? Nomes bíblicos, hein? Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, ou seja, da sua incredulidade, e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. E aí Moisés não sabia o que fazer, porque a lei não contemplava casos como esse. Ele foi orar ao Senhor. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Então veja, um pedido legítimo de 5 filhas que queriam honrar o nome do seu pai. Elas não estavam buscando interesse próprio naquilo. Elas foram perante Moisés para que ele intercedesse por elas ao Senhor. E o Senhor, como é justo e bom, ele atendeu ao pedido daquelas 5 filhas. E a lei não foi mudada, mas foi acrescentada a lei, que se o homem morresse e não tivesse tido filhos homens, as filhas mulheres, elas poderiam herdar as propriedades que eram do seu pai. E ali eles estavam aguardando chegar e possuir na terra prometida, Canaã, que eles tanto esperavam e que os seus pais tanto aguardaram nos anos de peregrinação no deserto. Então aqui nesse ponto eles nem tinham entrado ainda na terra prometida, mas elas já criam pela fé na promessa de Deus, que elas haveriam de receber aquilo que o Senhor tinha prometido. E para honrar o nome do seu pai, para perpetuar o nome do seu pai, elas fizeram esse pedido. E foi um pedido que foi honrado, que foi legítimo, porque elas não estavam buscando o seu próprio benefício. Então, quando nós olhamos para essas 5 filhas, talvez, de acordo com os padrões do mundo, nós não venhamos a dar muita importância ou vejamos muito valor. Mas, diante de Deus, aquilo que elas fizeram, honrando o nome do seu pai, que já não era mais vivo, com certeza houve um memorial diante do Senhor por aquilo que elas fizeram. E a própria lei foi alterada com base na petição que elas fizeram diante do Senhor. Então, nós estamos falando aqui de mulheres comuns, como eu e você, que podem sim se achegar diante de Deus, apresentar suas necessidades, e o Senhor, Ele nos ouve. E muitas vezes nós achamos que precisamos fazer tantas coisas para que nós estejamos fazendo a diferença, e na verdade o Senhor, Ele só quer o nosso coração, a nossa obediência, e Ele quer que também a gente se enxergue da maneira como Ele nos enxerga. Então, quando nós olhamos tanto para essas mulheres, como para outras mulheres também citadas na Bíblia, e eu tenho lido também sobre as mulheres que fizeram a diferença ali na igreja primitiva, na igreja no 1º século. Muitas dessas mulheres também morreram martirizadas, foram mártires. E você não escuta falar o nome dessas mulheres. Nós temos algumas literaturas hoje que citam essas mulheres, e tem sido muito bacana ler a respeito disso. Mas a verdade é que o serviço delas ao Senhor, que estava muito mais relacionado ao seu coração e não necessariamente ao que elas realizaram, com certeza chegou diante de Deus e agradou o coração do Senhor. E hoje nós nos podemos ver nessas mulheres. Nós somos mulheres comuns, mães, profissionais, donas de casa, e hoje o mundo, ele coloca muito para nós essa pressão a respeito de quando as mulheres elas ficam em casa, cuidam dos seus filhos, cuidam ali da sua casa. E aí vem alguém e pergunta para você: mas você não trabalha? Gente,
a gente brinca, na época que eu trabalhava fora, que eu era CLT, as mães brincavam e falavam que, na verdade, elas iam para o trabalho para descansar, porque é muito mais cansativo e trabalhoso a gente ficar dentro de casa, cuidar da casa, dos nossos filhos, do marido, enfim, de tantas coisas, tantas demandas, do que, às vezes, a gente sair para trabalhar. E é um trabalho que não tem reconhecimento humano, e é difícil, mas nós sabemos que a nossa casa, o nosso lar é a primeira igreja. Tem pessoas que se preocupam, às vezes, em fazer trabalhos dentro da igreja e abandonam seus próprios lares. Mas, se nós não cuidamos do nosso lar, nós não podemos chegar aqui e fazer qualquer outro tipo de trabalho. O nosso lar é o lugar onde nós temos que ser mais excelentes, seja como mãe, como esposas, cuidando de nós também, da nossa saúde. Então, não adianta a gente tentar ir além se dentro do nosso lar nós não estamos conseguindo fazer. E tem essa cobrança, né, em cima da mulher, de que se ela está em casa cuidando dos seus filhos, ela não está trabalhando, ela está ali curtindo a vida. E eu quero trazer aqui algumas virtudes que nós entendemos que, como mulheres de Deus, nós somos capacitadas pelo Senhor a desenvolver e a manifestar, e que nós vemos nessas mulheres que nós citamos, e em tantas outras mulheres, sejam mulheres citadas na Bíblia, sejam mulheres que nós vemos ali que foram mártires, que foram mulheres que trabalharam para o Senhor, e nós entendemos que são virtudes de uma mulher de Deus, amém? Então, a primeira é aquela mulher que teme a Deus, que teme ao Senhor e o honra. E eu sei que, às vezes, a gente pode ficar meio confuso, né? O que é temer ao Senhor? O que é temer e honrar ao Senhor? Quando nós falamos de temor, nós não estamos falando de ter medo de Deus. Nós não estamos falando de nós termos ali um comportamento para ter algo em troca de Deus, ou porque nós temos medo que Ele exerça algum juízo sobre as nossas vidas. Pelo contrário, nós estamos falando de um relacionamento de respeito, de amor para com o Senhor, que resulta em nós obedecermos a Sua palavra e a Sua vontade. E eu creio que nós podemos enxergar da seguinte forma: se nós estamos pecando e nós temos temor do Senhor, nós não vamos permanecer pecando, nós vamos buscar o arrependimento, nós vamos buscar nos consertar com Deus. Porque se nós amamos ao Senhor, se nós o tememos, nós não vamos querer que Ele se entristeça com a maneira como nós temos vivido a nossa vida. Pelo contrário, nós vamos viver da maneira como a palavra do Senhor pede que nós venhamos andar, e sabemos que é o próprio Deus que nos capacita para isso. Na nossa capacidade nós não conseguimos. Vamos ler Provérbios 31, que fala a respeito do temor do Senhor. Provérbios 31 é aquele capítulo famoso que fala da mulher virtuosa, de muitas das características da mulher virtuosa. E aqui eu quero ler com vocês o verso 29 e 30, que diz o seguinte: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza ela é enganosa e a formosura ela é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Porque temer ao Senhor é o adorno da mulher de Deus, é o adorno da mulher cristã. Nós pautamos as nossas atitudes, a nossa conduta com base naquilo que nós sabemos que o Senhor espera de nós, e nós queremos agradá-lo. Amém? A segunda virtude é nós ficarmos no propósito para o qual nós fomos chamadas e não se distrair, não nos distrair com outras coisas. Eu quero ficar um pouco mais nesse tópico aqui com vocês, porque eu quero que vocês entendam. Deus, Ele nos chamou. Deus, Ele tem um propósito para nós. E a Bíblia diz que Deus, Ele nos chamou antes da criação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, eu, Nathalie, a Dani, a Simone também, a Silvana, a Dani, cada uma de nós, as Carolzinhas, cada uma de nós,
fomos chamadas por Deus e recebemos um propósito em Deus antes do mundo ser criado. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E nós sabemos que o principal objetivo para o qual todo ser humano foi criado é para se relacionar com Deus. Deus, ele deseja ser o nosso Pai, que nós sejamos seus filhos e que a gente se relacione com Ele. Então, nós vivemos para nos relacionar e glorificar o nome do Senhor. Isso é o principal. Então, nós entendemos a partir disso que não é o nosso serviço. Amém? Nós podemos sim ser chamadas para serviços específicos. O Senhor pode nos capacitar através de dons, através de chamados? Pode. Pode ser que uma pessoa ela seja chamada, ela desenvolva o dom dela cuidando das crianças. Outra pessoa, ela tem o dom de organizar aqui a igreja. Então, cada um vai servir. Outra tem o dom de evangelizar, né, de falar a respeito do amor de Cristo para as pessoas. Mas o que acontece? Muitas vezes nós pensamos que nós vamos agradar a Deus se nós abraçarmos muitas responsabilidades. Se nós fizermos muitas coisas ao mesmo tempo. E aqui eu estou falando tanto no contexto da igreja, e eu estou falando no contexto da nossa vida pessoal também. Porque quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos dentro da nossa casa, quando nós estamos estudando, nós estamos servindo e glorificando a Deus também, não é só nesse ambiente, pelo contrário. Então, se tudo que nós fazemos é para honrar a Deus, eu preciso escolher, priorizar aquilo que realmente é importante de eu fazer naquele momento. Porque se eu começar a abraçar o mundo para agradar os outros, ou pensando que eu estou agradando a Deus, vai acontecer que nós vamos ficar tão cansadas, tão exaustas e perdidas no nosso propósito, que vamos nos perder daquilo que realmente importa. E aí a gente se vê tão cansada, tão fadigada com tantas coisas, tantas demandas, tantas coisas na nossa cabeça. Às vezes a gente não tem cabeça para parar 5 minutos e orar e falar com Deus. E isso vem também, muitas vezes, talvez de uma dificuldade que nós temos de falar não para tantas coisas que surgem e que muitas vezes nós queremos abraçar o mundo. E a verdade é que nós não damos conta. E nisso de querer fazer tantas coisas, nós não entendemos o que Deus realmente quer que a gente faça. E a gente fica ali extremamente cansada, sem entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu falo acerca disso por uma experiência própria minha, um testemunho próprio meu. Eu sou o tipo de pessoa que eu quero sair abraçando o mundo, eu quero sair ajudando todo mundo, eu quero sair fazendo. Acho que a maioria aqui sabe que eu sou nutricionista. Gente, o tanto de gente que às vezes eu encontro e que eu vejo que a pessoa precisa ali e ela não tem como pagar, e eu falo, não, eu te ajudo, eu te ajudo, te ajudo. Quando eu vou ver, eu estou ali com tanta coisa que o tempo nem me permite realizar. E a gente vai abraçando aqui, ali, tanta responsabilidade. E aí o que acontece? Às vezes no básico que a gente tem que fazer, a gente já não tem paciência, a gente já não tem alegria, a gente já não tem paz. Então, nós precisamos saber dizer não. Precisamos entender aquilo que o Senhor coloca como importante para nós nesse tempo. E nós vamos entender isso buscando o Senhor em oração, porque Ele nos direciona. E, obviamente, nós não podemos deixar Deus por último na nossa vida. Trabalhar é importante, estudar, cuidar dos nossos negócios, dos nossos interesses, da nossa casa, dos nossos filhos. Mas onde está o espaço para Deus? Será que Deus ele nos daria coisas que, no final das contas, tomasse o lugar dele nas nossas vidas? Quando nós vemos ali Neemias, eu não sei se vocês conhecem a história de Neemias, mas Neemias, ele recebeu uma missão dada por Deus para reedificar, reconstruir os muros de Jerusalém que tinham sido queimados. E ele saiu do lugar onde ele estava,
ele foi para essa missão específica, ele tinha prazo para voltar. E chegando lá, em Jerusalém, ele encontrou uma série de obstáculos, inclusive pessoas que estavam tentando atrapalhar ele de fazer aquilo que ele precisava fazer, que era a reconstrução dos muros. E os principais eram Sambalá e Tobias. Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas quando eu era criança, eu escutava os meus pais falarem a respeito de espírito de Sambalá e Tobias, aquelas pessoas negativas que sempre falam que tudo vai dar errado. Então, Sambalá e Tobias era desses. Eles estavam sempre jogando agouro no que Neemias ali ia realizar. E logo que Neemias ele chegou, eles chamam ele para uma reunião. É claro que eles não queriam fazer reunião nenhuma, eles só queriam atrapalhar. E Neemias, entendendo que ele não tinha que parar para fazer reunião com ninguém naquele momento, ele não foi, obviamente, e ele se focou completamente naquilo que ele tinha que fazer, que era o quê? Edificar os muros. E tinham muitas distrações que poderiam tirar ele daquilo que ele tinha que fazer. Mas ele ouviu a voz do Senhor, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, e ele não saiu daquilo. E a Bíblia fala que eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém em um tempo recorde. Deus abençoou o trabalho deles. Então, em 52 dias, eles reergueram uma muralha gigante com poucas pessoas. Então, foi a mão de Deus que esteve com eles. Isso significa que quando nós estamos dentro do propósito de Deus, aquilo que realmente precisa ser feito, Deus ele vai nos fortalecer e nos capacitar para que a gente faça. Porque em muitos momentos a gente vai fazer oração pedindo socorro mesmo para Deus. Socorro, Deus. Me ajuda, não estou dando conta. Então Deus ele vem em nosso auxílio. Mas nós precisamos também aprender aquilo que é prioridade. Porque saber priorizar vai nos manter livre de problemas e de dores de cabeça que muitas vezes, e de desgaste, que muitas vezes nós mesmas arrumamos para nós. Vejam, o rei Saul. Deus foi e deu uma ordem para ele. Rei Saul era o rei de Israel. Falou, você vai sair em guerra lá contra os amalequitas, vai lá e destrói todos eles. Não é para sobrar nada, nem os animais, é para você deixar vivo. E aí Saul vai e faz o quê? Deixou vivo o rei dos amalequitas e deixou vivo todos os animais. E ainda falou assim, eu deixei vivo esses animais para oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas espera lá, foi o que Deus pediu para ele fazer? E aí vem o profeta Samuel e fala para ele, não, Saul, não foi isso que o Senhor pediu que você fizesse. Por que você desobedeceu ao Senhor? E Saul foi tão sem vergonha, que ainda depois dessa vitória contra os amalequitas, ao invés de honrar a Deus, que tinha abençoado ele nessa batalha, ele foi e ainda gastou tempo erguendo um monumento em honra dele mesmo. Ele gastou tempo, foi lá e ergueu um monumento em louvor a ele mesmo. E é claro que a gente sabe tudo o que aconteceu a seguir. Deus o rejeitou como rei, colocou o rei Davi no lugar dele, porque ele não obedeceu aquilo que o Senhor tinha falado para ele, e ele arrumou muita dor de cabeça para ele, para sua família, para sua casa. E muitas vezes nós também, quando não obedecemos a Deus, e quando mulher dá para ser obstinada, meu Deus, sai de baixo. Quando mulher dá para ser teimosa, sai de baixo. Quando mulher põe alguma coisa na cabeça que tem que fazer e tem que ser daquele jeito, sai de baixo. E muitas vezes nós estamos assim, obstinadas, querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito, e às vezes a gente não ouve o próprio Deus falando com a gente. Às vezes Deus está ali nos parando naquilo que nós estamos fazendo, para nos dar uma nova direção, para que a gente recalcule a nossa rota, e nós não queremos dar ouvidos à voz do Senhor. Então nós precisamos saber priorizar aquilo que realmente importa, e ficar naquilo que Deus nos chamou para fazer, porque se a gente tentar fazer mais, a gente vai quebrar. Sabe por quê? Nós somos seres humanos.
E nós, mulheres, somos mães. Nós sabemos a responsabilidade que é essa missão que Deus nos deu de cuidar dos nossos filhos. Não é fácil. Só quem é mãe sabe o quanto a gente é capaz de se doar e de abrir mão de nós mesmas em favor dos nossos filhos. A minha mãe, quando era viva, ela sempre dizia: o que uma mãe faz por 10 filhos não fazem por uma mãe. E claro que depois que eu me tornei mãe, também eu entendi um pouco disso. Então, nós precisamos permanecer naquilo que o Senhor nos chamou, amém? A terceira virtude, a sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria. Até porque a sabedoria vai nos ensinar aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos passar. A sabedoria vinda do Senhor, ela nos ensina o modus operandi de Cristo. Ela mantém os nossos pés aqui na terra, mas a nossa mente no céu. A sabedoria, ela nos capacita para nós lidarmos com situações difíceis, em que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, e ela traz esse equilíbrio para as nossas vidas, que só o Espírito Santo, ele é capaz de nos dar. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhes será concedida. Então, na verdade, antes de nós buscarmos sabedoria, nós precisamos entender que nós precisamos de sabedoria. Que muitas vezes nós temos tido atitudes precipitadas e temos agido como tolas. Tomando decisões e fazendo muitas vezes, tomando decisões na nossa vida, às vezes com base em sentimentos ruins que só vão nos levar para longe do Senhor. Às vezes com base na ira, na mágoa, na tristeza, no ódio. E nós sabemos que nenhuma dessas coisas pode nos levar para um caminho que nos aproxima do Senhor. Amém? A quarta virtude é a humildade. Eu diria que sem humildade, nenhuma das outras virtudes podem ser desenvolvidas. Porque se nós não somos humildes para admitir que nós precisamos ser moldadas, que nós precisamos ser transformadas por Deus, que há muitas coisas em nós, às vezes na nossa personalidade, às vezes coisas que nós trouxemos de herança da nossa família, de comportamentos, de pensamentos, de crenças. Se nós não, primeiramente, somos humildes para entender o quanto nós precisamos ser transformadas por Deus, como que o restante vai poder ser feito nas nossas vidas? Como que o Senhor vai poder trabalhar o restante nas nossas vidas? E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, que foi o nosso maior exemplo de humildade, sendo Deus, se colocou ali em posição inferior, num corpo humano, e Ele foi o primeiro a tirar sua capa, amarrá-la na cintura e lavar os pés cascudos dos discípulos, de cada um deles. E Ele mesmo disse: eu estou fazendo isso porque eu quero ensinar que vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem servir uns aos outros, porque é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para servir. E eu sei que talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é que, na maior parte das vezes, nós não temos gratidão e reconhecimento das pessoas. Mas aí nós estamos mirando o alvo errado. Nós sabemos que o nosso trabalho, a Bíblia diz que o nosso trabalho ele não é em vão. Deus, Ele vê tudo o que nós fazemos. E se nós fazemos buscando reconhecimento, que as pessoas vão nos agradecer, nós podemos morrer esperando. Pode ser que muitas vezes a gente colha ali a gratidão, pode ser. Mas em muitos casos pode ser que não. E amém, porque nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo a partir de um coração transformado pelo próprio Deus. O próprio Jesus, Ele foi o mais humilde de todos, Ele foi o maior servo de todos. E Ele recebeu a gratidão e o amor em troca de tudo aquilo que Ele fez? É claro que não. Mas, da mesma forma, nós sabemos que aquilo que nós fazemos para o Senhor, e Ele vê todas as coisas. Salmos 138, verso 6, diz o seguinte: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes,
E de longe reconhece quem? Os arrogantes. Então, qual que é o contrário da humildade? A arrogância. É nós sermos aqueles tipos de pessoas que detêm sempre a razão. Aquele tipo de pessoa que não consegue ouvir o outro, não consegue escutar, não consegue aprender com o próprio erro. Então, o Senhor nos chama para esse lugar de humildade, onde nós aprendemos a servir, onde nós aprendemos a engolir uma resposta atravessada, que muitas vezes é a vontade do nosso coração de dar para alguém, né? Já que eu fui ferida, eu vou ferir. Mas a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é completamente diferente. A quinta virtude é a quietude e o silêncio. Nós, como mulheres, falamos tanto, né? A gente está sempre, o tempo todo falando. Seja simplesmente para conversar, seja para reclamar, seja por qualquer motivo, o silêncio entre as mulheres acaba sendo um grande desafio. E essa questão da quietude, ela é importante porque nós precisamos, sim, aquietar, às vezes, o nosso coração e a nossa boca também, e ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E no silêncio, irmãs, no silêncio, nessa quietude do nosso espírito, da nossa alma, é que nós conseguimos ouvir a Deus com maior clareza. Porque às vezes a gente chega para orar e às vezes a gente está tão triste, às vezes a gente está tão amargurado, que a gente fala, se queixa. E não conseguimos ouvir o Senhor. E o Senhor, Ele quer falar, Ele quer comunicar o nosso coração. Mas a gente está com o coração tão agitado, cheio de tantas coisas. E muitas vezes essa quietude, esse silêncio é necessário para nós ouvirmos a voz de Deus. E a partir de ouvir a voz de Deus, nós termos também as nossas palavras refinadas pelo próprio Deus. É impossível nós passarmos um tempo ouvindo a Deus e sairmos desse momento e aquilo que nós despejamos em palavras na vida das outras pessoas não ser algo bom, não ser bênção. Não tem como. Não tem como. Olha o que diz Provérbios 17, capítulo 17, verso 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, olha só o que a palavra diz. Até aquele que é insensato, por natureza, ele adquire sabedoria quando ele escolhe o silêncio. E eu sei que isso é um desafio para nós mulheres, porque a gente sempre tem uma resposta na ponta da língua para tudo. E às vezes o que o Espírito Santo quer trabalhar em nós é justamente nós mais ouvirmos do que falarmos. É nós submetermos, às vezes, um sentimento que nós temos, um pensamento que nós temos dentro de nós a Deus, para que Deus transforme aquilo que nós temos dentro de nós e a gente não saia vomitando tudo isso em cima das pessoas. E às vezes a gente lança tantas palavras que depois nós nos arrependemos. Né? Eu sempre falo, se você quer dizer alguma coisa para alguém, não diga na hora que você está nervoso. Espera um pouco a chama se abrandar, espera o seu coração se aquietar, e aí você, com a ajuda do Senhor, vai ver se aquilo realmente precisa ser dito. E quando nós nos acalmamos, nós percebemos que muito do que nós falamos não precisava ser falado. E aí nós pecamos, entristecemos a Deus, entristecemos às vezes pessoas próximas de nós, por palavras que foram lançadas, e as palavras lançadas não tem como a gente pegar de volta. A gente não consegue pegar de volta. Uma vez lançada, foi. Claro, nós podemos pedir perdão, nos arrepender, mas nós precisamos pesar as nossas palavras e as nossas atitudes pelo filtro do Espírito Santo. Amém? A sexta virtude é exercer o amor e a compaixão. Como é difícil, né, falar a respeito de amor e compaixão no contexto do mundo onde nós vivemos.
onde as pessoas elas pensam somente em si mesmas, onde muitas vezes está ao alcance delas ajudar, mas elas não ajudam, onde muitas vezes está ao alcance delas fazer o bem, mas elas não fazem, e a gente vai se contaminando com isso, a gente vai se igualando a esse pensamento, de que nós temos que pensar mais em nós, de que nós temos que nos resguardar, e muitas vezes, oportunidades que nós temos de exercer o amor, nós não fazemos, principalmente se a gente julga que a outra pessoa não merece. Mas a verdade, irmãs, é que nós não merecemos nada do que Deus faz e fez por nós. A Bíblia nos diz, não é pelo que nós fazemos que nós somos amadas. O Senhor nos ama por quem Ele é, porque Ele é amor. Não é por merecimento. E nós queremos exercer amor e compaixão aos outros, mediante o valor que nós pesamos que as pessoas têm, ou aquilo que as pessoas fazem. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus por nós, a gente se constrange, e a gente vê que aquilo que nós recebemos de Deus, nós precisamos passar adiante. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus e eu destratar as pessoas. Não tem como dizer que eu sou uma mulher cristã, que eu sou uma serva de Deus. E a maneira como eu trato as pessoas, desde as pessoas da minha família, meus filhos, meu marido, enfim, os pais, ou as pessoas do trabalho, ou num outro contexto, que eu trato essas pessoas com frieza, com desrespeito, com indiferença, não tem como. Se o amor de Deus ele está em nós, ele tem que fazer alguma diferença na maneira como nós vivemos a nossa vida. Amém? E aprendam uma coisa, o amor ele desarma qualquer pessoa. Já experimentou chegar numa pessoa que você vai conversar com ela, ela está toda armada ali, ela já está com 1000 argumentos para acabar com você, e você vem com gentileza, você vem com paciência, você fala com carinho, a pessoa não sabe nem para onde ela vai. É uma pancada que ela não sabe nem o que ela faz com aquilo. Porque isso é fora da curva, é fora do normal. Hoje qual que é o padrão? Bateu, levou. Né? Falou, vai falar um, vou falar dois. E muitas vezes nós não percebemos o quanto a gente está se moldando aos padrões do mundo. Enquanto aquilo que a gente vê de padrão bíblico do que foi e é o nosso Senhor Jesus, é totalmente diferente. Olha o que diz lá em Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, porque o amor, ele é o quê? Ele é o elo perfeito. O que significa ser o elo perfeito? Aquilo que une. É só o amor que pode unir uma família dentro do lar. É só o amor que pode nos unir a pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, que têm personalidades diferentes, pontos de vista diferentes. O que nos une como igreja, como filhas de Deus, como servas de Deus, como irmãs em Cristo? É o amor, nós não somos pessoas diferentes. Cada uma tem sua personalidade, sua família, sua cultura, sua história. Mas por que nós nos respeitamos? Por que nós nos preocupamos umas com as outras? Porque nós queremos servir umas às outras? Porque o amor de Deus, ele é o elo que nos une. Não é porque a gente acha que a pessoa tem a melhor personalidade, ou porque a pessoa fez algo em nosso benefício e a gente quer retribuir. Se nós estamos fazendo a partir dessa perspectiva, nós já estamos erradas. O amor de Deus é o elo perfeito. E por fim, a gratidão, irmãs, a gratidão. A gratidão tem um poder estrondoso nas nossas vidas. Às vezes nós não percebemos o quanto nós estamos murmurando e reclamando. A gente vive reclamando daquilo que nós gostaríamos de ter e não temos, e reclamamos daquilo que nós temos também. E você já percebeu como é desagradável você conversar com uma pessoa que tudo ela só reclama? Tudo ela reclama, tudo ela critica.
Tudo ela acha um ponto ruim. Você não consegue nem conversar com uma pessoa assim. Mas a verdade é que às vezes a gente está se tornando essa pessoa. Chega alguém às vezes para perguntar para a gente, e aí, tudo bem? Ah, mais ou menos. Tudo bem, pode ser que não esteja tudo bem, mas é impossível que não tenha nada de bom na nossa vida para a gente não agradecer a Deus. E a gente se torna o tipo de pessoa que reclama do tempo, reclama do sol, reclama da chuva, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama da casa, reclama da comida, reclama do trabalho. E um dia orou a Deus por aquilo que hoje tem. Um dia orou a Deus para ter uma família. Um dia orou a Deus para ter um trabalho. Mas não conseguimos exercitar a gratidão. Não conseguimos ser gratas com Deus. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças. O que é dar graças? É seja grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui a palavra é clara. Seja grato em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Até mesmo nas circunstâncias ruins e adversas que nós passamos, nós podemos ver a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes Deus está até nos ensinando algo que nós precisamos aprender. Às vezes um emprego ali onde você se depara com uma pessoa difícil, com um ambiente difícil. Deus está te ensinando a ser mais paciente. Deus está te ensinando a fazer com mais excelência. Deus está te ensinando a amar o próximo. Deus está te ensinando a servir. Deus está te ensinando a ser humilde. Não adianta, irmãs, as virtudes não vão cair do céu sobre a nossa cabeça como se fosse um arco-íris entrando por osmose. Seria bom se fosse assim, né? Eu oro e aí desce um arco-íris celestial e todas as virtudes de Deus entram em mim e eu passo a ser uma pessoa excelente. Não. Nós somos transformadas à medida em que passamos, sim, por dificuldades, por adversidades. Somos transformadas à medida em que nós desejamos ir na contramão do mundo. Se o mundo está operando de uma forma, eu vou na contramão porque eu quero agradar a Deus. E é impossível, irmãs, nós conseguimos fazer tudo isso daqui sem a presença de Deus. Quantas vezes na minha vida eu falava assim, ah, Deus, eu quero mudar tanta coisa, mas eu não estou conseguindo. E muitas pessoas, às vezes, elas se questionam assim, da seguinte forma, né? O que eu tento mudar e, no final das contas, acabo fazendo a mesma coisa? Só tem uma resposta para isso. Porque nós estamos tentando mudar com as nossas próprias forças, com a nossa capacidade. Nós não estamos reconhecendo que é Deus quem nos ajuda, que é Deus quem nos capacita, que é o Espírito Santo, que é o nosso professor. Sem a presença do Espírito Santo, não é possível nós sermos essa mulher. Não é possível. Isso vale para mim, vale para você, vale para qualquer pessoa. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos clamar pela presença dEle. E nós sabemos que quando nós clamamos, Ele vem ao nosso encontro. E hoje, nessa noite, eu quero que nós possamos orar. Eu gostaria que aqueles que podem ficar de pé, fiquem. Aqueles que não podem, fiquem tranquilas. Eu quero que a gente ore nessa noite. Porque quantas vezes nós estamos vivendo de uma maneira que não é a maneira que Deus deseja para nós. E aí os dias passam, a gente se vê ali muitas vezes triste, abatida, sem perspectiva, sem entender qual é a vontade do Senhor, correndo de um lado para o outro, tentando fazer tantas coisas e no final sem conseguir fazer nada. E a gente se vê desmotivada. Mas Deus, Ele tem mais para nós. Ele tem mais para derramar sobre as nossas vidas. E tudo isso começa a partir de um coração transformado.
Hoje o que Deus quer fazer aqui no nosso meio, na vida de cada uma de nós, é transformar os nossos corações. Mas, irmãs, para que isso aconteça, nós precisamos dizer ao Espírito Santo, eu te dou passe livre para transformar o meu coração. Porque se a gente endurece o nosso coração, a gente fica achando que só quem precisa ser transformado são os outros, vai passar ano, vai entrar ano, vai sair ano, nós vamos estar na mesma condição. Mas hoje nós podemos sair daqui empoderadas, não pela nossa capacidade humana, mas empoderadas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, para realizar aquilo que Ele quer que a gente realize. E para sermos mulheres segundo o coração de Deus.